Muitas vezes ouvimos uma expressão assim: eu oro os salmos. O que é orar os salmos? Entre outras ações, orar os salmos é pegar um salmo específico, repetir as palavras desse salmo, não como se fossem palavras ditas há 2 milênios e meio, mas que fossem ditas por você. É assumir as verdades poéticas dos Salmos como sendo as nossas verdades. Por isso, muitas pessoas oram os Salmos e nós também podemos orar os Salmos. Em nossa cultura evangélica, nós não prezamos muito os livros de oração. Entre o catolicismo isso existe, os anglicanos têm um livro de oração comum e outras denominações também têm. Mas batistas, pentecostais, entre outros, não valorizam equivocadamente essas orações. Ora, o Espírito Santo, ao inspirar os poetas do Antigo Testamento, nos legou um livro de orações, canções e orações, ou orações em forma de canções, que são presentes no livro dos Salmos. Então, os Salmos, como nós sabemos, são louvores. E alguns desses louvores são apenas orações. E aquelas celebrações no saltério que não são apenas orações, contêm orações. Ó Deus, tu és tão bom. E no meio, eu te peço, então, aí temos a oração. Então, o livro dos Salmos é um livro de canções, de exaltações e também de petições ou de orações, algumas orações para exaltar e outras orações para pedir. Por que nós devemos e podemos orar os salmos? Primeiro, entre tantas possibilidades, eu quero lembrar aqui que os salmos, o texto que nós temos ali no Salmo A, no Salmo B, são experiências universais, por isso estão ali. Davi escreveu o Salmo 23, mas esse Salmo 23 não é apenas a experiência de Davi, é a minha experiência, é a nossa experiência. É por isso que estão ali os Salmos. Porque se fosse só de Davi, era história. Mas quando ele se torna o meu Salmo, ele é a minha história, não só a história de Davi. Então isso é muito valioso, não desprezarmos esse importante repertório de orações universais. Orações universais quer dizer também que elas são atemporais. Amanhã, depois de amanhã, como foi ontem, antes de ontem, nós podemos fazer nossas as confissões de confiança dos poetas. Também devemos ler os Salmos porque eles dão voz aos nossos sentimentos. Vamos pensar aqui na música. Por que tal canção, por exemplo, Já Refúgio a Glória Eterna, que segura o som de Jesus, ficamos aqui no nosso inário mais conhecido Batista, nos fala ao coração. Porque quando nós cantamos, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, é como nós estamos nos sentindo. As orações dos salmos, portanto, dão voz aos nossos sentimentos. Não é lá do passado apenas, é agora. Terceira razão por que devemos orar os salmos, porque essa experiência nos leva ao território da meditação. Você sabe o que é meditação nos termos bíblicos e cristãos? É pegar uma expressão bíblica, repeti-la como sendo nossa e deixar que ela vá entrando no nosso coração e se tornando a verdade da nossa vida. Isso é meditar, é tirar um texto lá da estante
lá da página do livro e colocar aqui no centro do nosso coração. Por essa razão, eu estou lhe convidando a orar os salmos aqui comigo, começando pelo Salmo 3. A minha seleção, que é enorme, é apenas aqueles salmos que são orações ou aqueles trechos de salmos que são orações. E todo o Salmo 3 é uma oração. Vou lê-lo agora para você na versão prazer da palavra. Ó Deus eterno, como têm sido grandes as minhas dificuldades. A cada dia, novos problemas me alcançam. Nessas horas, muitas pessoas debocham de mim dizendo: não adianta orar, porque não há solução. Olha o que é que nós temos aqui. Não é exatamente assim que a gente se sente tantas vezes? Então eu fecho os meus olhos e repito, isso é orar os salmos. Ó Deus eterno, como têm sido grandes as minhas dificuldades. E aí, diante de nós, vão se passando a dificuldade do irmão tal, da irmã tal, do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, do meu pai. Eu vou trazendo essas dificuldades nessa meditação e lembrando de todas elas. Isso é meditar. E aí eu acrescento, mas sabe, meu Deus, parece que não vão passar porque elas aumentam a cada dia. E sabe o que eu ouço quando eu digo que vou orar? As pessoas me dizerem, não adianta orar. Será que adianta orar? Meu Deus, me ajuda a confiar mais em Ti. Isso é orar os salmos. Você pode orar todo o salmo, pode ficar só nesse versículo, só nessa parte aqui, os versos 1 e 2, e você colocando diante de Deus, nessa conversa, nesse diálogo. Não é verdade? O salmo é Deus falando com você. Quando você medita no Salmo, é você falando com o Deus eterno. Então nós temos um encontro, nós temos a conexão, nós temos a comunhão. No entanto, eu confio em Ti como meu protetor. Olho para Ti e vejo o quanto me amas. Primeira parte, será que? Segunda parte, eu tenho certeza que. E aí, o poeta, o editor desse salmo, criou essa expressão, Selá, em hebraico. Pausa para a meditação. É a escolha que eu fiz. Exatamente porque uma oração no salmo é para nós meditarmos. Demanda tempo, não é? Nossa vida é corrida. Mas será que não conseguimos dar uma paradinha para meditar nos salmos? Verso 4. Aqui o poeta conta a sua experiência, mas não é a sua também? Não é a minha? Quando abro a minha boca, tu me escutas. Tu estás sempre presente e me respondes. Aí você para um pouco, quem sabe até fecha a Bíblia e começa a recordar aqueles momentos em que você se lembra que orou, Deus agiu, concedendo-lhe aquilo que você esperava. A sua alma se enche de alegria e de prazer, porque esse é o objetivo do Salmo, encher você de prazer. O poeta continua com a sua experiência. Na hora de dormir, eu confiantemente relaxo e durmo, porque sei que me sustentas. Então, de novo, eu me recordo daquela noite difícil que eu não conseguia dormir. Aí eu orei, peguei profundamente no sono. Isso é meditar. Eu estou trazendo aqui ao nosso conhecimento essas experiências. Aí o Salmo diz assim, é por isso que não tenho medo de nada e enfrento o que for possível. Olha a renovação de nossa força por meio do ato de meditar, da prática da meditação. Versos 7 a 8, ó Deus eterno, eu agora te peço que venhas me socorrer.
Eu sei que socorres, não é? E mostres teu poder aos que planejam maldades contra mim. Eu sei que de ti vem o livramento, que a tua bênção continue sobre todos nós. Olha que interessante, o salmista fala eu. Mas quando ele pede bênção, ele pede uma bênção para nós. Vamos, então, meditar os salmos? Deus eterno, nos abençoe nessa atividade para que cresçamos cada vez mais no conhecimento da maravilhosa graça revelada aqui, entre tantas outras possibilidades, nos salmos da Bíblia. Vamos orá-los. Graça e paz para você. Pense nisso enquanto você ouve uma música pela fé, o nosso andar, baseado no lindo texto de Paulo aos Coríntios. Ouçamos.